Amém? Bom estarmos aqui, né, igreja, família? Bom estarmos aqui para adorar o Senhor. Nós estamos num encontro de fé, para renovar a nossa fé, renovar o nosso ânimo na caminhada, na jornada, ouvir um pouquinho do que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Amém? Estou feliz de estar aqui mais uma vez, né? Compartilhando a palavra do Senhor. Eu amo a palavra de Deus. Amém? Você ama a palavra de Deus? Glória a Deus. Então, queridos, nesses dias, né, eu tenho pensado sobre a eternidade. Vocês pensam sobre a eternidade? Quantos aqui pensam sobre a eternidade? Podem ser sinceros, gente. Nós estamos na igreja, hein, gente? Por favor, hein? Então, eu tenho pensado sobre a eternidade, né? Sobre a vida após a morte. E quanto vale, né, a nossa vida aqui nessa terra? Quanto vale a nossa vida aqui durante esses poucos anos que viveremos e vivemos aqui nessa terra? O quanto será que nós estamos dispostos a investir, ainda aqui nessa terra, a investir na nossa vida eterna? Vocês já pensaram sobre isso? O quanto nós estamos realmente dispostos a investir naquilo que nós não vemos ainda, mas eu posso te garantir que nós viveremos. Amém? E aí eu queria iniciar esse momento com vocês com uma dinâmica. Talvez você já viu algum videozinho parecido com isso, mas para quem não viu, né, vai ser novidade. Para quem já viu, vamos lembrar, amém? Então aqui nós temos, né, como que é o nome disso? Eu não sei. Barbante, gente, não, mas quando é o pacote todo, se é o bolo de barbante, não, deve ter um nome, né, enfim. Temos aqui esse negócio que parece infinito, né, gente? Vocês conseguem ver aqui um negócio bem feito, tá vendo? Feito por mim mesmo, amarelinho. Quem consegue lá atrás, vocês conseguem ver? Essa pontinha amarela, né? Aí eu vou pedir a ajuda de um voluntário ou uma voluntária. Quem vem? Vamos, gente. Bora? Interage comigo. Obrigada, Aline. Vai lá, Aline, anda lá no corredor até onde você conseguir, por favor. Muito bem. Isso, garota. Já trabalhou com um negócio de medir, assim, metro? Pode ir, vai embora. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Vai até onde... Isso. Tem muita coisa ainda, né, Aline? Não vai dar mais, né? Mas tem muito, dá nem para perder de vista, né? Muito obrigada, tá, pela sua participação. Então, igreja, eu queria refletir com vocês. Está vendo esse pedacinho amarelo aqui? É mais ou menos isso o nosso tempo aqui na Terra, comparado a uma eternidade. Amém? Há algo que a gente perde de vista e vai viver eternamente. E sabe que esse pouquinho de tempo aqui, que se a gente viver muito, uns 80 e poucos anos, eu conheço, né? Nossa bisa de 97, mas é uma hora extra, fala sério, né, gente? Hein? Bom, gente, é uma hora extra, né? Glória a Deus, né? Mas, normalmente, uma média de 85 a 90 anos, né? Isso não é nada comparado a uma eternidade. E tudo que a gente está plantando aqui, nesses pouquinhos de tempinho que a gente vai passar aqui na Terra, vai ecoar na eternidade. Amém? E é sobre isso. Muito obrigada, minha querida. Você pode recolher para mim, por favor? É sobre isso que eu quero conversar com vocês, né? Nós vivemos tempos desafiadores, não é verdade, queridos? Eu não sei vocês, não sei quantos aqui estão antenados, né? Nas mídias aí, né? Nos noticiários. Eu confesso a vocês que após a pandemia eu até dei uma diminuída, assim, né? Eu gostava de acompanhar um pouco mais, mas para a minha saúde mental e emocional eu estou dando uma filtrada, né? Então, mas a gente vive tempos desafiadores como igreja, né? Em todo o tempo a nossa fé está sendo desafiada, está sendo colocada em xeque, não é verdade?
pelos noticiários, meios de comunicação, não muito longe, né? Nossos filhos aí nas escolas, lá em casa, pelo menos, todo dia é uma novidade, né? Chegam com algo novo que a gente precisa estar ali discipulando, orientando, trazendo as verdades de Deus em meio a tantos bombardeios e tantas mentiras e tantos enganos, não é verdade, queridos? Existe aí um sistema do anticristo já trabalhando, você sabia disso? Já está tudo sendo preparado, queridos. Se você não conhece um pouquinho da Bíblia, tudo que nós temos vivido hoje, que parece uma novidade, a Bíblia já nos fala sobre tudo isso. Nós estamos realmente vivendo o cumprimento das promessas do Senhor. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. E todo esse sistema do anticristo que está sendo montado e trabalhado, qual é o intuito? Ele está trabalhando arduamente para cegar o nosso entendimento. Realmente é uma cegueira espiritual, né? É para que a gente olhe para essas mentiras e acredite que elas são verdades. Mas quando nós voltamos e vamos para a Bíblia, são mentiras, são enganos. Nós precisamos estar atentos como igreja, por isso que o Senhor nos trouxe essa palavra, para que a gente desperte. Amém? Desperta tu que dormes. Então, como eu falei, a Bíblia, já escrita há mais de 2000 anos atrás, muito atual, a Bíblia não precisa ser atualizada, ao contrário de que alguns dizem por aí, tem que dar uma atualizada. Não, queridos. A nossa Bíblia ela é muito atual, amém? E traz coisas que nós estamos realmente vivendo. Então, o Senhor quer trazer hoje esse despertamento para nós como igreja. E aí eu gostaria de ir para a Palavra de Deus, né? Porque nós somos pautados na Palavra. Vamos ler juntos 2 Coríntios, você que está com sua Bíblia aí, pode abrir o capítulo 4, vamos começar do versículo 1 ao 4. Vamos entender um pouquinho do que o Senhor quer falar conosco aqui nessa noite, amém? Abra o seu coração, não fique, talvez com essa mensagem, às vezes, assustado, com medo. Não é isso que o Senhor quer fazer, amém? Ele quer gerar em nós um temor, é diferente do medo, um temor que realmente nos aproxime dele, amém? Então vamos lá, 2 Coríntios 4, verso 1 ao 4. Podemos ler juntos? 2, 3 e... Portanto, visto que Deus, em sua misericórdia, nos deu a tarefa de ministrar nesse novo sistema, nunca desistimos. Rejeitamos todos os atos vergonhosos e métodos dissimulados. Não procuramos enganar ninguém, nem distorcemos a palavra de Deus. Em vez disso, dizemos a verdade diante de Deus. E todos que são honestos sabem disso. Se as boas novas que anunciamos estão encobertas atrás de um véu, diga comigo, um véu. É apenas para aqueles que estão perecendo. Verso 4. O Deus com letra minúscula, que é o Deus deste mundo, vamos lá. O Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Misericórdia, né? Então nós estamos aqui entendendo que existe um véu, né? Imagina aí um véu, é uma cegueira espiritual, tá, gente? Ninguém está vendo as pessoas andando com um véu, né, no meio do rosto, não é verdade? Mas é um véu espiritual que está cegando o entendimento de muitos que estão perecendo. Esses são os que não estão, ou que não estão, né? Não vamos declarar. Muita gente vai aqui sair hoje, em nome de Jesus, com os olhos abertos, os olhos espirituais abertos para tudo aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Amém? Mas que estão perecendo, não estão vencendo na sua vida espiritual, porque nós estamos aqui falando de eternidade. Amém? Então, muitas pessoas, queridos, né, estão buscando viver aqui nessa terra, procurando um alívio, né, para suas dores, para suas carências, procurando um alívio, né,
aqui nessa terra, procurando coisas desse mundo para gerar esse conforto nos seus sentimentos, na sua alma. Mas eu gostaria de trazer para vocês que tudo aquilo que a gente está vivendo aqui é passageiro. Fica firme, queridos, vai passar. Amém? Existe uma esperança de vida eterna para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, esses que estão aí fora, escolhendo, viver tudo aquilo que sentem, buscando esses alívios momentâneos e passageiros, porque também passa, procuram coisas desse mundo para se aliviar, o alívio vem, é verdade, mas passa, não é assim? Então, o caminho mais fácil, essas pessoas estão buscando o quê? Quem já ouviu falar na porta larga e na porta estreita? Amém? Muita gente já ouviu, Então, essas pessoas que estão buscando o caminho mais fácil, estão buscando um alívio passageiro, elas estão entrando pela porta larga, o caminho mais fácil, muito mais oportunidades aqui nessa terra, assim? Buscando um prazer imediato, porque a vida vai acabar, Só tem uma vida. Mas, como a gente já viu aqui, é uma vida que passa rápido, sim. Mas existe vida após a morte. Amém? E é uma vida eterna. Então, 2 Timóteo, eu gostaria que abrisse aí também, 4:3, vai nos falar sobre essas pessoas. Por isso que eu falo que a Bíblia ela é muito atual. Se você está buscando respostas em vídeos, muito legal, o autoconhecimento é muito bacana mesmo. Mas deixa eu te falar, o Manual do Cristão tem tudo que a gente quer saber, Fica a dica aí. 2 Timóteo 4:3, diz assim, pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Meu Deus! Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada seus ouvidos. Será que chegou esse tempo? Uma outra versão diz, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Temos visto muito disso acontecer, queridos, não sei você, mas nós vemos aí placas de igreja sendo abertas, com princípios sendo estabelecidos por homens que não são bíblicos, e sendo colocados ali como igreja, e muitos seguidores ali dentro, igrejas cheias, mas de pessoas completamente vazias das verdades de Deus. Amém ou misericórdia? Então, muitas pessoas que estão sendo entregues ao pecado mesmo, decidiram esse alívio terreno, decidiram andar por essa porta larga, maravilhosa aqui nessa terra, porém passageira. Elas dizem assim, as narrativas são, as falas são, os pensamentos são, tá tranquilo, pode ficar tranquilo. Eu conversei com uma pessoa assim, gente, eu estou bem, fica tranquilo. Estou aliviada, agora eu estou bem, está tudo certo. Vivendo uma vida completamente no pecado, completamente estando com esse véu, com essa cegueira espiritual, mas está tranquilo, está tudo bem. Estou me sentindo bem, a minha alma está aliviada. Mas tudo isso é passageiro, queridos. Nós precisamos abrir os nossos olhos. A minha oração é que nesta noite o Espírito Santo já está ministrando aos nossos corações e que nós estejamos abertos para realmente ouvir o Senhor, o que Ele quer falar conosco, o que talvez eu estou achando que é uma verdade, mas está contra os princípios do Senhor, e que nessa noite a gente decida, Nós vamos ter uma chave aqui hoje, de como tirar esse véu, amém? Glória a Deus! Então, é um momento mesmo da gente abrir os nossos olhos, decidir, estar atento à voz do Senhor, porque nós teremos ainda toda uma eternidade pela frente para vivermos, amém?
A vida não acaba aqui. E Mateus 7, 13 e 14 vai dizer, né, sobre a porta estreita e larga, para quem não ouviu falar. Diz assim, ó. Entrem pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição, ela é ampla e larga. Larguem a sua porta. E muitos escolhem esse caminho. 14. Mas a porta para a vida, que vida, gente? Vida eterna. Olha o segredo, estou falando que a Bíblia tem tudo. A porta para a vida eterna é estreita. E o caminho é difícil. E são poucos os que o encontram. Quantos estão aqui? Quantos são esses poucos que estão aqui buscando entrar? Gente, fala sério. É fácil estar aqui, queridos? Nos comprometer a estar aqui para ouvir talvez uma palavra que não está massageando o nosso ego, né? Talvez eu poderia estar aqui falando, Deus tem vida plena e Ele tem, amém? Deus tem prosperidade para você e Ele tem, amém, queridos? Mas nós precisamos ouvir essa verdade que tem sido pouco pregada nas igrejas, de que existe vida após tudo isso que a gente está vivendo aqui, amém? Então isso quer dizer que uma vida com Jesus é triste, sim ou não? Não. É uma vida miserável, uma vida... Nossa, que vida sem graça, esse povo crente, tem gente lá fora que é assim, né, gente? Sabe de nada, inocente. Sabe de nada. Nós é que somos livres, queridos. Aqueles que estão lá fora, dizendo que lá fora é que é liberdade, na verdade, propõe a eles, larga esse cigarro, larga essa droga, você não é tão livre? Não, na hora que eu quiser eu largo. Escravos do pecado, estão cegos. Mas, quando nós estamos em Cristo, né? É claro que isso vai gerar um esforço da nossa parte. Por quê? Porque a nossa alma todos os dias quer o pecado. Isso é da natureza humana, é natural. Então, por isso que nós, como seres espirituais, porque nós somos espírito, que temos uma alma que habita no corpo. Então, como seres espirituais que somos, isso vai gerar um esforço de nós todos os dias a viver uma vida intencional, de buscar olhar para as coisas eternas, além de tudo isso que nós estamos vivendo aqui. Sim ou não? Todos os dias nós precisaremos nos posicionar diante de Deus, todos os dias nós precisaremos nos alimentar das coisas de Deus para que a gente esteja firme na caminhada, amém? Todos os dias teremos que ir contra a um sistema que a Bíblia falou que é uma maioria, é uma massa que está andando na porta larga, e nós que estamos aqui decidindo entrar por essa porta estreita, teremos que nos posicionar. Muitas vezes sermos taxados, né? Tem muitos rótulos lá tanta palavra que agora, dos fobia lá. Muitos rótulos têm colocado em nós, né? Mas, ao que vencer, existe uma promessa. Amém? Ao que vencer, dar-te-ei a coroa da vida. Existe uma promessa àqueles que decidirem permanecer. Amém? Então, enquanto a maioria que está aí vivendo uma vida, muitas vezes até zombando na nossa cara, né? Quantos aqui não são perseguidos pelo nome de Jesus? E a Bíblia também fala sobre isso, que nós devemos nos alegrar quando formos perseguidos pelo nome de Jesus, né? Então, se você está sendo perseguido, não por às vezes por chatice, né, gente? Vamos, pelo nome de Jesus, tá? Se estivermos sendo perseguidos pelo nome de Jesus, por estarmos defendendo os princípios bíblicos, por estarmos nos posicionando pelas verdades de Deus, sim, seremos muitas vezes zombados, não é verdade? E nós precisamos estar atentos, queridos, porque o sistema está trabalhando de uma forma sorrateira. E está entrando nas igrejas, né? São narrativas, são falas que vão
completamente contrária às verdades de Deus. Mas existem aqui os remanescentes, amém? Quantos são os remanescentes do Senhor aqui nessa noite? Glória a Deus! Que decidiram se posicionar, estão aqui em plena quinta-feira, depois de um dia de trabalho, para ouvir a palavra do Senhor, para adorar o Senhor, para entregar o seu melhor. E a porta estreita, então, requer de nós o mortificar o nosso eu, né? Todos os dias. É dizer não para os desejos, para as vontades, para os sentimentos, para que nós possamos viver e cumprir um propósito maior, que vai além de tudo isso que nós estamos vivendo aqui nessa terra. Amém ou não amém? Então, vamos continuar a leitura de 2 Coríntios 4, a partir do verso 7, vamos ler juntos, bem alto. Falando aí sobre aqueles que estão posicionados, somos nós, amém? Do 7, vamos em diante aí até o 18. Vamos lá? 1, 2 e... Agora, nós mesmos somos como vasos frágeis de barro, que contém esse grande tesouro. Assim, fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Sim, vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Assim, enfrentamos a morte, mas isso resulta em vida eterna. Continuamos a pregar, porque temos o mesmo tipo de fé mencionado nas Escrituras. Crie em Deus, por isso falei. Sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele junto com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês. E à medida que a graça alcançar mais pessoas, haverá muitas ações de graças e Deus receberá cada vez mais glória. Por isso, nunca desistimos. Ainda que nosso exterior esteja morrendo, o nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois essas aflições, pequenas e momentâneas, que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Você pode dar um aplauso ao Senhor, queridos, por essa palavra. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Ainda que o nosso exterior esteja sendo destruído, queridos, nós estamos sendo renovados na presença de Deus. Amém? Isso não tem uma explicação natural, é algo sobrenatural. É só para aqueles que estão realmente posicionados em obediência ao Senhor. Amém? Glória a Deus! Aleluia! Então existe uma promessa para aqueles que vencerem, para aqueles que permanecerem e nunca desistirem. Amém ou não amém? Que promessa é essa? A vida é eterna com Jesus, né? Porque todos nós viveremos eternamente. Amém, né? Então nós sairemos daqui hoje com uma chave de como remover esse véu. Se houver alguém aqui hoje, pode ter certeza que hoje é noite, amém, queridos? Hoje é noite da nossa visão espiritual ser aberta pelo Senhor, das escamas caírem, as verdades de Deus virem de encontro ao nosso coração, nos trazerem vida, liberdade em Cristo, amém? Glória a Deus! Mas antes de chegarmos a essa chave para remover o véu, eu gostaria de falar um pouquinho, esclarecer um pouquinho sobre a graça de Deus,
né, trazer algumas verdades sobre a graça de Deus que tem sido tão deturpada aí fora, né? Muitas pessoas vivendo uma hipergraça, né, entrando num caminho completamente enganoso. Então, o que é a graça de Deus? A graça realmente, queridos, é um favor imerecido. Diga comigo, eu não mereço. Nós realmente não merecemos, mas nós recebemos de presente do papai, né, a entrega do seu único filho. Amém, queridos? Deus enviou o seu único filho para morrer por mim e por você, mesmo nós sendo pecadores e não merecedores disso. Glória a Deus, mas não foi de graça, como eu acabei de dizer aqui. Houve um preço a ser pago, e um alto preço. Preço de sangue. E seria muito injusto da nossa parte, né? Receber essa graça e simplesmente virar as costas para essa graça. E não reconhecer essa graça, que não foi de graça. Entende, queridos, a diferença? É graça sim, nós não merecemos, e Deus enviou, e glória a Deus por isso. Mas e agora, o que nós vamos fazer com isso? Nós precisamos reconhecer, queridos. Reconhecer essa graça. Não há nada que eu e você possamos fazer que vai aumentar ou diminuir o amor de Deus por nós. Amém? Recebe isso, o Senhor nos ama incondicionalmente. Mas cabe a mim e a você, diante de todo esse sacrifício de Jesus naquela cruz, olhar para isso, reconhecer e poder, o mínimo que a gente pode fazer é sermos gratos. E como ser grato? Obedecendo a tudo aquilo que Ele nos direciona na sua palavra. Quando nós entendemos esse sacrifício, eu entendo, não tem como, queridos, eu entender essa graça e simplesmente desperdiçar isso. Não tem como. Nós precisamos receber, celebrar, nos alegrar e pensar, existe algo maior. Existem pessoas morrendo lá fora. Eu preciso fazer algo com isso. E aí entra o nosso posicionamento de obediência diante do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então isso precisa fazer sentido nas nossas vidas, precisa gerar esse temor nos nossos corações, de que eu preciso, existe um propósito maior para mim nessa terra, eu preciso fazer algo com essa graça. E o mínimo que nós podemos fazer, queridos, é honrar o sacrifício de Jesus. Amém. Um coração grato, um coração obediente. Amém? Então, nós não podemos nos conter em passar por essa vida, passar por essa terra, apenas sobrevivendo. Mas sim, vivendo uma vida intencional, uma vida com propósitos diante de Deus. Amém? Porque Ele tem um propósito específico para cada um de nós. Não é porque eu estou aqui, você está sentado, que um é melhor que o outro. Não, queridos. Deus tem um propósito específico para cada um de nós. Você vai alcançar pessoas lá fora que eu nunca vou chegar. Cada um de nós temos dons, talentos, habilidades específicas que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Amém? E aí, falando sobre essa graça do Senhor, muitas pessoas lá fora têm feito é como se pegasse a Bíblia e partisse no meio, né? O Antigo Testamento, e o Novo Testamento. Né? Porque o Deus do Velho Testamento ficou meio ultrapassado, está meio careta, né, gente? E de uma forma muito equivocada estão fazendo isso com a palavra do Senhor, né? Essas pessoas têm vivido com esse véu, com essa mentira, com esse engano, né? De que aquele Deus do Antigo Testamento já não está mais na moda, né? Vamos dar uma repaginada? E assim essas pessoas justificam uma vida de pecado. Porque então, se o Deus do Antigo Testamento já não... Vamos atualizar esse Deus, né? O Deus do amor, é o Deus do tudo pode, é o Deus que, como eu falei aqui uns tempos atrás, a gente coloca aqui na caixinha e eu faço o que eu quero, porque eu controlo esse Jesus, né? E aí complica a nossa vida, queridos, porque nós vamos viver as consequências dessas escolhas. Consequências essas aqui nessa terra ainda ainda mais na nossa vida eterna.
Então, essas pessoas têm se perdido no engano de que estamos vivendo o tempo da graça, né? A nova aliança. Uau! É verdade, estamos vivendo o tempo da graça. Mas nunca foi verdade que a nova aliança anulou o Antigo Testamento. Não, a nova aliança apenas está cumprindo o Antigo Testamento. Em todo o discorrer da história, desde o Velho Testamento, a Bíblia está apontando, é um apontamento profético para a vinda de Jesus, queridos. E ele veio, morreu por mim e por você, e existe uma promessa que ele irá voltar. Amém? E eu estou apegada nessa promessa. Amém, queridos? Nós precisamos crer. A Bíblia afirma que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele é imutável. E a Bíblia ela não pode se contradizer. Ela nunca se contradiz. Deus é imutável. É um atributo divino. E o mesmo Deus do amor, então o amor é um outro atributo divino. Entendem que todos esses atributos é uma completude de Deus? A justiça é um atributo divino. Então, não tem como Deus ser só amor e não ser justiça e não ser imutável. Senão ele estaria se contradizendo. Então, Deus ele é amor, sim, mas ele é justiça. Amém? Amém. Ele é imutável. Ele não se contradiz, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém, queridos? Amém. Então, aquelas leis morais dadas a Moisés, lá atrás, elas permanecem, sim. E nós sabemos disso, queridos. Pessoas que estão vivendo o pecado sabem que estão vivendo uma vida errada. Mas esse véu traz uma cegueira. E as pessoas estão escravas, elas não conseguem sair. Mas existe uma chave para que esse véu caia hoje, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos aprender isso aqui hoje. E eu li uma frase num livro que disse assim, ó: há um absolutismo dos valores que são relativos e um relativismo de valores que são absolutos. O que isso quer nos dizer, queridos? As pessoas estão relativizando o pecado. Ah, não tem nada a ver. Ou tanto faz, se você acha que é pecado, o problema é seu. Na minha visão, não é pecado. Está tudo certo. Estão relativizando, não é assim? Relativizando o que é absoluto. Pecado é pecado e ponto final. Só que nós estamos numa geração de que, se eu olho para aquilo ali, que cor é isso aqui, gente? Pelo amor de Deus. Que cor é isso aqui? Preto. Todo mundo está vendo? Preto. Nós estamos numa geração que, olha assim, no seu ponto de vista, isso é preto, mas eu acho que está um pouco cinza e isso é problema meu. Não é mais ou menos assim que a gente está ouvindo agora? Não, gente, isso é preto. Pelo amor de Deus, isso é preto. Queridos, mas isso é muito sério. Essa mentalidade sorrateira está entrando nas igrejas. Porque daqui a pouco nós nós estaremos sendo desafiados. Deixa eu pensar antes de falar. Nós estaremos sendo desafiados a falar abertamente e livremente as verdades de Deus. Eu já senti o desafio aqui, fiquei pensando se eu falava ou não falava. Estão entendendo mais ou menos, né? Eu acho que sim. Então, queridos, isso é muito sério e nós precisamos nos posicionar. As pessoas estão virando as costas para a graça de Deus. Estão amando e adorando a criação, né? Uau! Mas não o Criador. Estão adorando o amor, mas não o Deus do amor. Ele é, sim, é a sua essência, é um atributo de Deus. O amor, é verdade. Mas esse mesmo Deus é justiça, é santo, queridos. O nosso Deus é santo. Nele não há pecado. E eu e você somos imagem e semelhança de Deus.
Ah, Raiane, mas como? Sim, nós somos santos lutando contra o pecado todos os dias. Amém? É Ele quem nos santifica. E aí você pode falar assim, ah, Raiane, mas você está julgando, né? Está julgando as pessoas aí, está apontando. Não, queridos, não estou julgando pessoas. A Bíblia nos orienta a não julgar a intenção do coração. Mas os frutos estão aí. Nós estamos vendo acontecer. Não é assim que a Bíblia nos fala? Conhecereis os frutos pela árvore. Então, nós estamos vendo os frutos, uma sociedade completamente perdida. Isso não tem como negar. Então, Igreja do Senhor, IEB Trancoso, não se deixe enganar. Amém? Essa mentalidade é o espírito do anticristo já trabalhando, queridos, está sendo tudo preparado. Eu ouvi essa semana, até compartilhei lá nos stories lá do Instagram. Está saindo aí uma moeda digital, sei lá, né? Um negócio. Está saindo uma moeda digital aí, entendeu? O Brasil, uau, lançando essa moeda disparado, né? Tá chique o Brasil. Queridos, tudo sendo preparado. A Bíblia já nos fala que lá na grande tribulação, todo mundo vai ter que ter um chip, o dinheiro vai ter que estar no chip, só vai poder comprar por lá. Então, tudo que a gente está vivendo é o espírito do anticristo trabalhando. Não vamos entrar em escatologia, até porque não é o meu forte, entendeu? Então, deixa para lá. Mas as coisas estão acontecendo, queridos. Nós precisamos abrir os nossos olhos, amém? Jesus está voltando. As promessas estão se cumprindo. Amém? Glória a Deus. E Deus, Ele é perfeito. Ele vem desenhando toda a história, né? Ele vem desenhando toda a história da humanidade. E Ele está no trono, no controle de tudo. E nunca perdeu esse controle. Amém? E a notícia boa é que existe uma esperança. A esperança de vida eterna. Ele virá. Amém? Glória a Deus. Então, escute essa verdade. O Senhor falou comigo hoje pela manhã, muito forte. Deus não quer ter fantoches em suas mãos, para que Ele possa manipular, né? Obrigar, você tem que ir para a igreja. Muitos talvez enxergam Deus assim, né? Então, não é a vontade do nosso Pai. Escute essa verdade, abre a sua mente, seu entendimento, para que você possa sair daqui entendendo isso nessa noite. Não é uma verdade esse pai que quer controlar as pessoas, quer obrigar, tem que ser assim. Isso é uma verdade para a religiosidade, queridos. Não é uma verdade do nosso Deus, faz isso, não faz aquilo, né? Tem pessoas que entram já na igreja querendo saber cadê a cartilha. O que pode, o que não pode. Gente, seria muito mais fácil para nós viver assim, vou te falar a verdade. Que o maior desafio sou eu e você, buscar todos os dias, perguntar ao nosso Pai, buscar uma vida de devoção, de adoração, de leitura da palavra, de oração, que lá, nesse lugar, Ele vai te dizer, sabe, aquilo que você está fazendo não é legal, com todo amor. Porque às vezes se a gente chega nessa cartilha, isso pode, isso não pode, pode ser uma coisa que é difícil para mim, mas que é fácil para o outro. Não, existem coisas que o Senhor está me pedindo para abrir mão, que é diferente daquilo que Ele está pedindo para você. E o nosso Deus, Ele é relacional, Ele é pessoal, Ele trabalha no seu coração de uma forma, né, de acordo com o seu temperamento, com a forma, sua linguagem de amor. Esse é o nosso Deus, Ele quer se relacionar com a gente, amém? Glória a Deus. Então, Ele não é esse Deus, diferente do que muitos pensam, que quer manipular, que quer obrigar, né, que vai brigar, se não fizer daquele jeito. Não, queridos, Ele é um Deus relacional. E esse Deus, Ele nos deu o livre-arbítrio. Ele nos deu a liberdade para amá-lo. Amém? Ele deseja, o desejo do coração desse Pai, desse Deus que eu estou falando para vocês aqui, é que a gente viva por amor a Ele, uma vida de obediência. Não por obrigação. Vocês entendem a diferença, queridos? Mas sim por amor, por reconhecer o sacrifício. E assim, isso precisa gerar em nós esse, meu Deus, eu preciso te obedecer, porque é tão maravilhoso. O Senhor é um Deus
tão lindo. Eu creio que o Senhor já está tirando um véu, um engano que está no coração de muitas pessoas, queridos. Desse Deus bravo, mau, e isso só nos distancia da presença do Pai. Não é isso que Ele quer, amém? E nós somos livres. Diga para o seu irmão, você é livre. Glória a Deus. E essa liberdade precisa gerar em nós um desejo ardente de obedecer esse Pai, de agradá-lo. Amém, queridos? De amar. Tem muitas pessoas aí fora falando, eu amo o Senhor. Só que a palavra nos diz que aquele que ama é o que me obedece. Então não adianta eu só falar da boca para fora que eu amo o Senhor, se eu vivo uma vida totalmente contrária à sua palavra, queridos. Isso não é a linguagem de amor que o nosso Pai vai receber. Ele vai olhar. Agora vamos para a prática. Os casados aqui, quando são casados ou estão namorando, vão entender o que eu estou falando. Quantos aqui, né, o cônjuge ou o namorado vai falar assim, não, eu te amo, e a pessoa não vai mudar nada, não vai fazer nada que mostre isso? Você vai ficar satisfeito? Sim ou não? Gente, por favor. Então, assim, é com o nosso Paizinho. Ele vai receber amor quando Ele ver em nós. Não uma perfeição, queridos. Vocês estão me entendendo, né? Mas é uma vida de devoção. Uma vida que vai errar, mas, Senhor, me perdoa. Vai voltar para a cruz, vai reconhecer, vai desejar essa vida de obediência a Ele, amém? Amém? Glória a Deus. E ainda falando sobre aí, casais, né? Quem que gostaria de ficar lá com o outro? Não, você tem que fazer, às vezes vai comprar a flor, vai dar na mão do outro só para ganhar. Não rola assim, gente, por obrigação. O desejo de Deus é que a gente tenha essa entrega e essa obediência, esse amor, né? Por nossa vontade, por nossa busca a Ele, a presença dEle. Amém, queridos? Glória a Deus. Vocês estão me entendendo aqui nessa noite? Glória a Deus. E aí eu queria trazer uma ilustração, né, sobre o livre-arbítrio do Senhor, sobre essa liberdade que nós temos no Senhor, né? Que eu queria que vocês imaginassem aí um navio, né, um transatlântico que fala, né, um navio. Pensa em um navio, gente. Tem muita gente lá dentro, né? E esse navio, ele já tem um destino. Vamos colocar um exemplo de que o navio vai sair aqui do Brasil e vai para a Europa. Já tem o destino certo, vai acontecer. E ali dentro desse navio tem muitas pessoas ali dentro, né? Muitas pessoas. E para quem já teve a oportunidade de estar no cruzeiro, tem muita coisa. É comida 24 horas, tem muitas propostas, jogos, tem várias coisas ali dentro. Várias oportunidades, né? E a forma como esses passageiros vão estar ali dentro do navio, o piloto, é piloto, gente? Marítimo, Maria, me ajuda. Então, a pessoa que está guiando o navio, ele não tem o controle de escolher pelas pessoas, certo? Ele tem uma missão e um propósito, que é levar o navio até a Europa. Amém? Glória a Deus. Então, as consequências que essas pessoas que estão dentro do navio, as escolhas que elas estão fazendo ali dentro, quem vai fazer o que quer fazer, quem vai agradar, quem não vai agradar, o que vai fazer, as consequências de cada um vai colher, não é verdade? Mas o navio vai chegar no destino. E o que eu quero dizer com essa ilustração, né? Se eu vou chegar lá no destino com saúde, né? Viva, saudável, para viver tudo aquilo, todas as promessas que tem para mim lá na Europa, vai depender de quem?
De mim, das minhas escolhas que eu fiz dentro daquele navio, né? E qual é a vontade desse organizador da viagem? Desse que está guiando essa viagem, né? Que está organizando ele. Qual é o desejo dele? Que todos cheguem bem. Que todos façam escolhas que deem certo, para que a galera chegue lá e se divirta muito, seja uma maravilha estar com ele lá. Não sei se você já está me entendendo, queridos. Mas existe um maestro de toda essa história. E já existe um destino profético. Aleluia. Amém? E vai acontecer, queridos, você crendo ou não, vai acontecer. A minha pergunta é: que escolhas nós estamos fazendo nesse percurso que vão determinar e vão ecoar na eternidade? Amém, queridos? Glória a Deus. Então, para a gente caminhar para o final, vamos para a chave que vai remover o véu. Se você deseja que toda cegueira espiritual, seus olhos sejam abertos, existe uma chave, e a Bíblia ela é tão maravilhosa que ela nos traz tudo. A gente só precisa acessar essas verdades, amém? Vamos ler então 2 Coríntios, capítulo 3, do verso 16 ao 18. Aleluia. Qual a chave para remover o véu? Meu Deus. Glória a Deus. Vamos ler juntos? Vamos lá. Sempre que alguém se volta para o Senhor, meu Deus, o véu é removido. Pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Glória a Deus. Portanto, 18, por favor, 18. Capítulo 3, verso 18. Travou? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Oh, aleluia! Glória a Deus! Existe uma chave que remove todo o véu, queridos. Essa chave é Jesus Cristo. Eu e você precisamos escolher nos voltar para Ele, queridos. Amém? Hebreus 4,16. O Ministério de Louvor já pode subir, por favor. Estamos caminhando para o final. Hebreus 4,16 vai nos dizer: assim, aproximemo-nos. Ei, queridos, isso é uma direção que o Senhor nos dá. Se aproxime, tome uma decisão, se levante. Muitos de nós estamos deitados esperando uma visitação do Senhor. Ele está todos os dias ali querendo se relacionar comigo e com você. Amém? Mas olha a direção que o Senhor nos dá. Que a gente se aproxime a Ele com toda a confiança do trono da graça, onde, quando nós nos aproximarmos ao trono da graça com toda a confiança, o que é que nós receberemos? Misericórdia. E encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Sabe aquele dia de aflição? Não só no dia de aflição, sabe aquele dia de gratidão? Se achegue ao trono da graça, queridos. O Senhor quer se relacionar com a gente. Ele é um Pai de amor, essa é a verdade do Senhor. Amém? Devemos nos achegar ao seu trono todos os dias, reconhecer o sacrifício de Jesus, honrar essa presença, amém? E para fechar, nós vamos ler Isaías 53, do verso 3 ao 10. O Senhor está aqui, amém? Aleluia. Glória a Deus. Não falei que a palavra dele é maravilhosa? É bom, né? 3 ao 10. Foi desprezado. Está falando de quem, gente? Jesus.
Jesus, foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia, ele foi esmagado por causa de nossos pecados, sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores. Não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Verso 10. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa, e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Aleluia! Ele foi esmagado por mim e por você. Ele foi esmagado por um propósito maior. Amém? Fique de pé no seu lugar, queridos. Decida nesta noite. Se você por acaso entrou aqui com as suas costas viradas para a graça de Deus, decida agora, pelo amor de Deus, se virar, se render para essa cruz que hoje está vazia. Mas essa cruz nos remete a tudo isso que a gente acabou de ler, a todo esse sacrifício vivo, queridos. A nossa mente, ela não é capaz de imaginar a dor. Decida hoje, queridos, se voltar para Jesus, se entregar, se achegar a esse trono da graça. Existe graça disponível para toda a humanidade, queridos. Cabe a mim e a você aceitar essa graça, receber, reconhecer o sacrifício vivo. Em nome de Jesus, existe graça, graça de Deus neste lugar. Eu oro para que os nossos corações estejam quebrantados e contritos diante do Senhor nessa noite. Corações arrependidos. Arrependidos de quê? Eu não sei, queridos, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo já está falando ao seu coração. Nós devemos nos arrepender todos os dias, porque a nossa natureza, a nossa humanidade é pecaminosa. Aleluia. Aleluia. Feche seus olhos, queridos. O Senhor está aqui, o Senhor está aqui falando aos nossos corações. Celebre ao Senhor se esse temor foi gerado no seu coração. Para Ele, Santo. Existe um rei que está no trono. Ele é digno de ser adorado, Ele é santo. Dele por Ele. Aleluia. Para
Aleluia. Abra o seu coração, porque dele, por ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Nós te damos, Deus. A ele a glória. Oh, Jesus. A ele a glória, para sempre. Amém. Amém, queridos. Ainda com os olhos fechados, eu já fiz a minha parte aqui nessa noite. Eu simplesmente compartilhei com a igreja do Senhor. Essa igreja é do Senhor, amém? Eu simplesmente compartilhei. Eu fui um canal de Deus na sua vida aqui nessa noite. Eu já poderia ir embora com o meu coração livre diante do Senhor, de ter cumprido um propósito que Ele me chamou. Mas eu quero te dar uma oportunidade. Eu quero te dar uma oportunidade, queridos. Se essa palavra falou com você, o que o Espírito Santo falou aqui comigo é que você não viesse na emoção. A gente não quer te emocionar, mas que você venha por uma decisão. Não espere sentir vontade. Muitas vezes a timidez, a vergonha, o que vão pensar. Muitas vezes esse momento é uma hora que muitos pensamentos vêm à nossa mente. Mas é o meu convite. Eu peço que a igreja esteja de olhos fechados. O meu convite para você nessa noite, que entendeu essa palavra, que isso gerou um temor no seu coração, um desejo de se render, de se arrepender, de se entregar, de dizer: eu quero me voltar para Jesus, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Se esse temor gerou no seu coração, eu estou te dando aqui uma oportunidade, queridos. Levante a sua mão, diga: eu quero. Não venha por uma emoção, mas venha por uma decisão. Meu segundo convite, esse é o primeiro, é para você que estava afastado dos caminhos do Senhor. Você conhece a palavra de Deus, você sabe aonde é o seu lugar, mas por algum motivo você está andando por lugares que o Senhor não te chamou e você sabe disso. Essa é uma noite de restauração para a sua vida. É uma noite de reconciliação com o seu Pai. E o Pai está aqui, amém? O Pai está na casa. Essa é uma oportunidade de nós orarmos com você, te recebermos. Esse é um ato simbólico que você diz para o reino espiritual: eis-me aqui.